Eu comecei, na verdade, a minha história é muito interessante, porque eu comecei a veterinária trabalhando nos hospitais veterinários como recepcionista. E aí, depois de uns meses que eu estava como recepcionista, eu passei no vestibular e comecei a fazer, né, a faculdade veterinária. Então, sempre eu trabalhava e estudava. E eu conheci bem de perto, né, a veterinária em si, como eu trabalhei nessa parte da recepção, então eu ajudava nas clínicas, nos hospitais que eu trabalhei, e vi muita coisa. E aí foi passando os anos, foi passando, e aí quando chegou mais ou menos no meio da veterinária, eu estava no 5º para o 6º período, eu comecei a cansar do que eu estava vendo da veterinária. Era uma veterinária assim que eu via o pessoal muito frustrado, os veterinários, né, sempre focando na doença, todo mundo muito cansado, que não tinha resultado, né, dos animais. Isso, né, toda essa questão que a gente vive. E comecei a cansar da veterinária. E comecei a desanimar um pouquinho, e aí nesse meio tempo eu comecei a entrar muito profundo nos estudos de autoconhecimento. Então comecei a meditar, comecei a estudar sobre yoga, a estudar sobre a parte energética mesmo. Fiz um curso de Reiki, me deu uma crise existencial, digamos assim, sabe? Até da profissão que eu escolhi. Eu já estava 2, 3 anos na faculdade, chegou um tempo que não fez mais sentido. E daí em diante, eu falei que chega, eu vou mudar daqui. Aí eu transferi daqui de Belo Horizonte lá para o interior. É um lugar com muita natureza. Eu estava em paralelo estudando veterinária e trabalhando com essa parte integrativa, né, de Reiki e yoga com as pessoas. E aí chegou um momento lá, né, que eu estava com o 7º para o 8º período, eu continuei vendo essas coisas, essa parte de farmacologia, muita doença, muito decorar a medicação, e realmente me desanimou. E eu tranquei a veterinária. E eu continuei conectado com essa parte, né, da terapia holística, do Reiki, tudo atendendo pessoas, e tranquei a veterinária. Passou uns meses, eu falei, quer saber, eu vou voltar só para eu honrar, né, para finalizar a faculdade, a luta toda até aqui. E voltei, e aí quando eu voltei, eu fiz meu TCC. Na hora que eu voltei, assim, consegui recuperar o semestre, eu fiz meu TCC sobre acupuntura. E aí sim que eu vi que tinha um outro universo da veterinária que eu não conhecia até então. E daí eu comecei a mergulhar nos estudos, e achei a luz que estava faltando aí para minha caminhada na veterinária. E aí, a partir daí, tô galgando aí esse caminho da medicina integrativa incrível. E eu comecei a ver que a medicina integrativa estuda muito nutrição como base de saúde. A gente não olha só a doença do animal. Muitas vezes chega um animal no consultório, a gente vai olhar a doença, o que é para tratar aquela doença. E com a alimentação natural, com a nutrologia, a gente consegue cuidar da saúde do animal e tratar a doença através da alimentação.